Agora nós vamos para a apresentação de dados. E aqui eu separei em duas partes, os dados textuais e os dados numéricos. Os dados textuais, tenho 3 dicas que são as principais para mim. Primeiro, a utilização de frases curtas de preferência, destaque na mensagem principal e, se possível, a gente deve utilizar palavras-chave. As palavras-chave nem sempre são possíveis da gente usar, mas elas são muito boas para quando a gente estiver apresentando, a gente só bate o olho no slide e consegue falar, se lembrar daquilo que a gente já treinou para nossa apresentação. Eu não gosto de colocar frases muito longas, porque no momento que a pessoa tá te vendo, né, apresentar, ela vai tentar ler o que está escrito no slide. Aí ela vai parar de prestar atenção na sua fala para tentar ler slide, o que não é legal. Tem que tentar manter a atenção de quem está te vendo o máximo de tempo possível em você, que é o apresentador do TCC. Já nos dados numéricos, eu tenho algumas dicas também que eu julgo muito importantes. Aqui eu coloquei que é só para colocar os dados mais importantes, para servir de apoio visual e, por fim, a gente tem que escolher o melhor formato de apresentação de dados. Porque existem muitos formatos, existem muitas formas de apresentar dados, mas nem todos são legais para os seus dados numéricos. E também coloquei aqui o apoio visual, dependendo da forma que a gente vai apresentar, aquele dado vai ser muito melhor assimilado por quem estiver vendo. Então é legal que a gente julgue qual é o melhor para os nossos dados. E o que eu quero dizer com só colocar os dados mais importantes? Porque tem TCCs, né, tem trabalhos que tem muito dado. Você lá encontrou 25 dados no final do seu TCC, era um questionário enorme, e aí você tem muitas coisas para apresentar. Mas a sua banca com certeza já leu o seu trabalho. Eles já sabem de tudo que você fez no seu TCC. Então conversa com o orientador, vê quais são os dados mais importantes, mais relevantes do seu trabalho e coloca eles na apresentação. É também importante lembrar que a gente tem um tempo limitado. Não dá para colocar tudo que a gente planejou, né? Tem que colocar o suficiente para caber naqueles 30 minutos no máximo. Então é legal que a gente julgue, converse com o nosso orientador e só coloque os mais importantes. E agora eu quero dar um exemplo de como a gente apresenta dados textuais. Eu já conversei com algumas pessoas que falaram que tem TCCs de revisão e esses acabam sendo muito maçantes a apresentação, porque a gente quer escrever, escrever, escrever. Mas não precisa ser assim. Dá para ser de uma forma muito mais leve e muito mais interessante. Aqui nesse exemplo eu coloquei a frase da Marta Medeiros em 3 formatos diferentes. Primeiro eu coloquei a frase inteira, do início ao fim. Depois eu coloquei a frase um pouquinho resumida. E depois eu coloquei só uma palavra-chave. E eu quero que vocês olhem e pensem, qual é o melhor formato para essa situação? E eu digo para vocês, depende. Se eu for colocar apenas essa frase e uma imagem de fundo significativa e eu sei a frase de cor na minha cabeça, tá tudo bem, pode colocar ela inteira. Agora, se eu vou comentar sobre 2 frases da Marta Medeiros diferentes, ou uma da Marta Medeiros e de outro autor, eu colocaria a frase resumida. Mas se eu for falar sobre várias frases da Marta Medeiros com várias temáticas diferentes, ou citar vários autores e nem for me focar tanto nessa frase da Marta Medeiros, eu colocaria só uma palavra-chave e esse íconezinho lindo do lado, que pra mim significa felicidade, que é uma flor. Porque aí não polui meu slide e eu não preciso tudo aquilo escrito no slide para entender a mensagem, para passar a mensagem. E aqui também eu gosto de fazer uma coisa que eu julgo muito legal, que é grifar o que eu julgo mais importante. Na frase, na primeira, vocês podem ver que eu grifei, não se esqueça, e também não perceber sua simplicidade. Porque eu julgo que é a parte que eu quero que a minha audiência foque, que é a mais importante dessa frase. Eu faço isso também na segunda e na terceira, né, que a palavra-chave nem precisa fazer isso, mas eu fiz. Coloquei grifado felicidade. É muito legal, existem várias formas de grifar. Você pode colocar em negrito, colocar uma caixa de outra cor por trás do seu texto e também usar a ferramenta de grifar do PowerPoint, que é exatamente igual ao do Word. As 3 formas ficam muito legais e chamam bastante atenção de quem tá vendo. Então, se eu fosse vocês, ao apresentar dados textuais, eu usaria imagens também de fundo ou colocaria um ícone, tudo para que a gente possa passar mensagem sem colocar muito texto no slide, mas isso tudo você vai julgar na hora de criar a sua apresentação e ver qual é o melhor formato para você e para o seu dado. Depois disso, eu coloquei o slide. Shakira!